Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula dessa semana. Dando sequência aqui ao nosso estudo da circunferência, nós vamos ver essa semana a posição relativa da circunferência em relação a um ponto e em relação a uma reta. Na aula de hoje nós vamos ver a posição de uma circunferência relativa a um ponto no plano. Então vamos lá. Ponto e uma circunferência e a sua posição relativa. Imaginar o seguinte: tem uma circunferência com o centro C, coordenadas AB, e um raio R. E dentro desse mesmo plano, eu tenho um ponto P qualquer e eu quero fazer a relação com essa circunferência. Nós estamos vendo geometria analítica, já para esse esboço que a gente pode pegar todas as posições relativas que a gente pode ter de um ponto com essa circunferência, que serão 3. A primeira dela, vamos supor, é se eu tenho um ponto na circunferência, se esse ponto faz parte da circunferência. Vamos imaginar esse ponto T aqui, ele faz parte da circunferência. Então, eu posso rotacionar ele aqui em torno da circunferência, ó, ele sempre vai permanecer na circunferência. Eu posso ter um ponto interno à circunferência, em qualquer ponto aqui do plano que ele fique interno à circunferência, mas não faz parte da circunferência. Ou eu posso ter ainda um ponto P qualquer externo à circunferência. Ó, eu posso ter ele em qualquer posição desse plano, ele pode estar em qualquer posição do plano, mas ele também não faz parte da circunferência e está externa a ele. Analisando essa figura, nós vamos ver que nós podemos fazer essa relação entre o ponto P qualquer e a circunferência em função do raio. Vamos ver o seguinte: se o ponto P qualquer, pertencer à circunferência, a distância desse ponto do centro da circunferência até esse ponto qualquer vai ser o raio, tá? Então, se a distância do centro da circunferência até o ponto P qualquer for igual ao raio, esse ponto pertence à circunferência. Se a distância do centro da circunferência até o ponto P for menor do que o raio, então o ponto vai estar interno na circunferência. Em qualquer ponto, qualquer desses pontos aqui do plano, se eu pegar qualquer ponto aqui, e essa distância do centro até o ponto, essa aqui vai ser menor do que o raio. Podemos ver isso aqui, ó, colocando em relação ao raio, chegando próximo lá ao limite dele, mas vai ser ainda menor do que o raio. Ou eu posso ter também um ponto P, quando for maior do que o raio, ele vai estar externo à circunferência, exterior à circunferência. Ó, aqui fica bem visível essa posição. Ou se eu colocar ele para cá, ó, qualquer ponto do plano cuja distância do centro até esse ponto seja maior do que a medida do raio, então esse ponto vai estar externo à circunferência, vai ser exterior à circunferência. Essa é a análise que eu tenho que fazer para mim fazer a relação entre um ponto qualquer no plano e o raio da circunferência. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Considere o ponto A 3 e menos 2 e a circunferência cuja equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y menos 4 igual a 0. Determine a posição desse ponto em relação à circunferência, ou seja, se esse ponto faz parte da circunferência, se esse ponto é interior à circunferência, ou se esse ponto é exterior à circunferência. Para fazer isso, a gente vai
fazer o quê? Ou eu posso fazer o gráfico, o desenho. Se eu tiver um software gráfico, fica tranquilo, posso fazer e colocar os pontos. Ou eu vou fazer o quê? Vou relacionar essa ponto A com o centro dessa circunferência. Para fazer isso, eu vou pegar o quê? Vou pegar as coordenadas do centro da circunferência. Tem lá na equação. Vimos na aula passada que a coordenada A, essa aqui, do centro da circunferência é menos 2A, igual ao coeficiente numérico que multiplica o x. Então, menos 2A igual a 4. A, portanto, vai ser igual a 2. Para mim achar a coordenada B, essa daqui, do centro da circunferência, vai ser menos 2B igual a 2. Por que 2? Porque 2 é o coeficiente que multiplica o y. Então, B igual a menos 1. Também vimos que, para mim determinar a medida de um raio de uma circunferência, eu vou fazer a relação aqui a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 4. Quem que é o menos 4? Menos 4 é o termo independente da equação geral da circunferência. Aplicando aqui, resolvendo essa equação, eu vou chegar aqui 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 4. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Multiplico tudo por menos 1. R, 3. Raiz de 9, 3. Então, para mim, calcular a distância do centro da circunferência até esse ponto A, eu vou abrir mão do quê? Eu vou pegar a equação lá que nós vimos da distância entre dois pontos. Ou seja, a distância de A, 3 e menos 2, até o centro da circunferência, que é 2 e menos 1, vou aplicar a distância entre dois pontos. XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Então, 3 menos 2 ao quadrado, mais menos 2 mais menos 1 ao quadrado. Por que mais 1? Porque menos com menos é mais. Então, raiz quadrada de 1, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 1. Então, a distância do ponto A até o centro da circunferência vai ser raiz de 2. Como raiz de 2, nós sabemos que é menor que 3, certo? Raiz de 2 é menor que 3, portanto, o ponto da circunferência, o ponto é interior à circunferência. Ou seja, esse ponto A, cujas coordenadas são 3 e menos 2, é interior à circunferência, cuja equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y menos 4. Então, voltamos aqui para fazer a relação ponto e circunferência com a distância entre dois pontos. Em função de quem? Em função do raio. Raiz de 2 menor do que 3. Se o resultado tivesse dado 3, o ponto pertenceria à circunferência. Se fosse maior do que 3, é exterior à circunferência. Ok? Vamos visualizar esse problema aqui no esboço aqui no plano. Ó. Imaginar que eu tenho um eixo X e tenho um eixo Y. A coordenada do ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou contar aqui cada divisão aqui como se fosse uma unidade. O ponto A está aqui, cuja coordenada é 3 e menos 2. Deixa eu conferir lá em cima. 3 e menos 2. Está dentro dessa circunferência, que essa circunferência aqui tem o centro na coordenada 2 e menos 1, cujo raio
dessa circunferência, nós calculamos lá, é essa distância aqui, que equivale a raiz de 2, aproximadamente 1,41. Então aqui nós teríamos o raio dessa circunferência. Então, para fazer a relação entre ponto no plano e circunferência, eu vou fazer ela em função do raio, analisando essas três situações aqui, tá? Analisando essas três situações. Se a distância do centro até o ponto que eu quero for igual ao raio, ele pertence à circunferência. Se for menor do que o raio, é interior à circunferência. E se ele for maior do que o raio, é exterior à circunferência. Ok? Na próxima aula nós vamos ver como a relação entre reta e circunferência, dando sequência ali à nossa apostila. Vamos ver a relação entre reta e circunferência. Vamos ver que eu posso ter uma reta secante ou uma reta tangente a essa circunferência. Certo, gente? Então, até a próxima aula.